capítulos são sempre, a grande maioria deles não são tão extensos, tão grandes, mas eles são muito densos, né? Então, por isso que a gente não vai fazer 2 capítulos por live, por encontro. Nós vamos fazer um capítulo por vez, né? Porque por ser muito denso, nós precisamos ficar com essas ideias que a gente pega a princípio, né? E encaixar toda aí dentro da nossa cabeça, tá? Então hoje, oi Carla, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Então hoje, Evolução em 2 Mundos, primeira parte, capítulo 1, Fluido Cósmico. Então ele já começa aí com um tema, né? O fluido cósmico. E ele vai nos explicar, ao longo desse capítulo, né? O que é o fluido cósmico e o que se constrói com esse fluido cósmico. Então ele já começa dizendo assim, plasma divino. Então ele já vem nos dizendo que o fluido cósmico é o plasma divino, a inspiração do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então o que ele está dizendo para a gente? Olha, o fluido cósmico é tudo que foi criado por Deus. Tudo que Deus criou, o que é Deus, né? A existência maior, a inteligência maior, a causa suprema de todas as coisas. Então, tudo que Deus criou, que essa inteligência suprema criou, existe então plasma, que nada mais é do que um fluido, né? E aí ele vem mais embaixo, já nos dizendo sobre cocriação em plano maior. Então a gente sabe que tudo advém dessa inteligência suprema chamada Deus. Mas existem as coparticipações. E que coparticipações são essas? Existem coparticipações maiores, que são de seres muito inteligentes ou muito evoluídos também, ou, né, um completando o outro. Principalmente quem está lá na classe dos espíritos puros, também fazem parte dos co-criadores, ou seja, que com a permissão divina também criam, também ajudam a sustentar tudo o que há em nossa volta, tudo que há no mundo, tudo que há no planeta Terra, e não só no planeta Terra, mas fora dele, porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos. Né? A gente sabe que existe uma imensidão de planetas aí à frente. E que nós estamos lá embaixo, bem pequenininho. Os outros estão aí, são muito maiores e outros muito mais elevados do que nós. E a partir disso a gente mais uma vez enfatiza o quão pequeno a gente ainda é. E o quão necessário ainda é preciso para a nossa evolução. Então ele começa falando de cocriação em plano maior e dizendo o seguinte: nessa substância original, que é o plasma, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Então ele está dizendo o seguinte: olha, essas inteligências, né? Essa inteligência suprema, ela também agrega ao processo, que é um processo indescritível, e que esse processo vem do Senhor Supremo, que nada mais é do que Deus. E ele fala, os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, né? Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói o sistema da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios de todo misericordioso,
que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, ou seja, são agentes criadores que têm a permissão de Deus. Quem são eles? Devas para um, anjo para outro, arcanjo para outro, Jesus, ou seja, os espíritos que estão lá na classe dos puros, né? Que já alcançaram uma determinada inteligência, já alcançaram uma determinada hierarquia, então são agentes do Criador. Ou seja, o Criador dá a eles também a autoridade de cocriação, de ajudar na criação. E aqui, quando ele fala na criação do plano maior, não é a criação somente aqui da Terra, é a criação do todo, é a criação do universo. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, que nada mais é do que a energia, viu, gente? Convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, ou seja, existem os agentes de Deus, existem aqueles que ajudam nessa cocriação, e aqui nesse caso na cocriação maior, né? Uma cocriação onde ele designa do plano maior. Então, o que ele está dizendo aqui nesse parágrafo, né? Que essas inteligências gloriosas, como ele vem dizendo lá no princípio, né? Atuam nessas habitações, cada habitação de uma forma, e a gente pode comparar numa coisa mais densa, numa coisa mais pesada, né? Muitos estudiosos comparam essas habitações cósmicas de diversas formas como se fosse a água. Porque a água tem seu estado, sólido, líquido e gasoso, cada um de uma forma diferente, mas tudo é água, né? Cada um em um estado diferente. Então, é isso que ele está dizendo, que eles convertem essas habitações em diversas, em múltiplas habitações diferentes, né? Cada um de uma forma, mas umas podem se deteriorar com o tempo. E que, é o que ele fala no final, todas as criações, elas são temporárias. E que o único dono de toda a eternidade, de onde tudo se iniciou, é Deus. Apesar de ter esses co-criadores, nós não podemos esquecer que tudo advém com Deus, né? De uma certa forma, dando essa autoridade, dando essa permissão. E aí ele começa agora com um outro subtítulo dizendo, né, sobre os impérios estelares. Então ele fala assim: devido à atuação desses arquitetos maiores, né, os co-criadores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todos gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. É aí, no selo dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionadas a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constante, oferecendo campos gigantescos aos progressos do espírito. Então ele está dizendo o seguinte: esses co-criadores, esses inteligentes que estão lá com a permissão divina, estão de uma certa forma organizam o tempo todo as galáxias, né? Então, mais uma vez reforçando que nós somos assistidos o tempo todo. Então, cada planeta que existe, cada sol, cada galáxia, tudo
né, que está ao redor formando essa galáxia, melhor assim dizendo, né? Existe aí então a organização desses arquitetos maiores, né? Isso é cocriação que muitas vezes vem deles com a permissão de Deus. Cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica com determinado teor energético apropriado a certos fins. E ele fala, né, o que está dizendo aqui, olha, cada galáxia, cada ponto, cada planeta tem uma finalidade. Cada uma está no seu tempo, cada uma está no seu nível, então, de evolução. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os eletrões se conjugam aos núcleos atômicos em trajetos perfeitamente ordenados na órbitas que lhe assinala no início. Então, o que ele está dizendo? Olha, essa engenharia celeste, além delas estarem lá organizando todo o sistema, os planetas e as galáxias, elas estão o quê? Elas equilibram toda essa rotação e essa massa. Coloca tudo em harmonia, para que cada qual, dentro do seu tempo e dentro da sua evolução, possa ter o seu desenvolvimento. Ou seja, tudo possa estar de uma certa forma equilibrada. Quando a gente vê aquelas imagens, né, dos planetas, o Sol, a Lua, cada um no seu ponto, ali existe então uma organização. E existem seres, né, que aqui são chamados de os arquitetos maiores, que estão ali organizando e sustentando tudo aquilo. Ele passa agora a dizer sobre nossa galáxia, que nada mais é do que a Via Láctea, né? E eles falam, para idearmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia à grande cidade perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Então ele está dizendo o seguinte, vamos imaginar que a nossa galáxia seja uma cidade. Mas uma cidade, o quê? Bem pequena. Ou, muitas das vezes, perdidas. E ele, com isso, ele estende para nós o que? Olha, a gente já sabe que existem muitas moradas na casa do Pai, né? Mas ele fala o seguinte, olha, a nossa cidade tem-se a galáxia como uma coisa pequenininha, dentro de uma coisa enorme, que é o universo e que muitas coisas a gente não entende, foge, né, da nossa concepção hoje. Mas vamos imaginar, diante da grandeza de tudo, que a galáxia, onde nós, né, estamos, é uma cidade bem pequenininha, dentro de um país muito grande e que se perde no todo, porque a gente sabe que não existe só uma cidade. A gente sabe que para poder formar todo um país, e aqui ele fala que, vamos colocar, né, como exemplo, que seja um país muito grande, então imagine um país muito grande com uma cidadezinha lá do interior, bem pequenininha. Então isso representa a gente. Tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, reconheceremos em que derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Então ele está dizendo, gente, aqui, vamos colocar o Sol também e os mundos vizinhos como os apartamentos do nosso edifício. Ou seja, nós estamos todos numa mesma cidade. Só que a gente continua precisando entender
que se nós estamos numa pequena cidade, numa cidadezinha lá do interior, diante de um país enorme, existem cidades muito maiores do que a nossa, né? Acessando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Então, ou seja, não quer dizer que a nossa casa também, a nossa cidade, onde nós estamos, né, seja tão humilde, mas existem outros que nos superam infinitamente. Aprendemos que, além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, no distrito de Órion, Canopus, na região do navio, Arquituros, no conjunto do boieiro, Antares, no centro do escorpião, e outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Então, o que ele fala? Olha, nós somos um humilde edifício, mas nós temos que entender que aos nossos lados, aos nossos arredores, né, nós não é o mais humilde de todos, mas do nosso lado existem arranha-céus enormes, né? O que é isso? Existem outros planetas ao lado do planeta Terra que são verdadeiros arranha-céus, ou seja, estão muito à nossa frente, são muito maiores, de uma beleza muito maior do que tudo aquilo que a gente conhece hoje. E ele denomina, né? Quando ele fala Betelgeuse, no distrito de Órion, Betelgeuse, nome difícil, né? Betelgeuse é um outro planeta. Quando ele fala em Canopus, é um outro planeta. Quando ele fala em Arquituros, é outro planeta. Quando ele fala de Antares, então é como se ele estivesse colocando um do lado do outro e nos informando e nos mostrando de forma crescente. Nós estamos pequenininho, o outro um pouco maior, o outro um pouco maior, um pouco maior, e nós estamos ali, pequenos diante dessa imensidão aí, chamado galáxia, né? Por processo óptico, verificamos que a nossa cidade, ou seja, onde nós estamos, o planeta Terra, apresenta uma forma, não só o planeta Terra, né? Está dizendo aqui a galáxia. Essa galáxia apresenta uma forma espiralada, e a gente já viu, né? Hoje, a ciência consegue nos mostrar, né? A galáxia naquela forma de espiral, né? E que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. E olha, né? A velocidade da luz a gente sabe que é de 300 mil quilômetros por segundo. E se a gente imagina a galáxia, aquela forma espiralada, e lá embaixo a gente mede de um ponto ao outro, então o que ele está nos dizendo? É tão grande, é tão imenso, né? Tudo que envolve a galáxia é tão grande, mas pequeno em relação aos demais, só para a gente ter a noção de tamanho, que às vezes a gente não conseguiria nem mensurar, né? Mas se a gente mede, para a gente ir de um ponto ao outro, né, nós gastaríamos na velocidade da luz surpreendentes 1000 séculos terrenos. Então, olha a imensidão de tudo isso. E quanto mais a gente fala, mais pequenininho a gente se imagina. Se a galáxia é uma cidade pequenininha lá no interior, imagine nós como indivíduos o quão pequenos somos. Realmente a gente se vê sendo aí um grão de areia no oceano. Nela
surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência essameiam vitoriosos. Então, ou seja, nessa nossa galáxia, nós vamos encontrar diversas dimensões, diversos feitios, né? Alguns estão recém-organizados, ou seja, recém-construídos, né? Alguns pontos, outros estão envelhecidos e outros estão em vias de instalação, ou seja, em construção. E ele começa mais abaixo, vindo falar e dizer sobre as forças atômicas. Toda essa riqueza de plasmagem, ou seja, toda essa riqueza de formação, nas linhas da criação, ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. Corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do planeta físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo com os seus espetáculos de grandeza. Ele está dizendo o seguinte, olha, todo esse processo, toda essa riqueza da formação de tudo, advém de pequenos corpos, né? Corpúsculos, onde ele fala, pequenos corpos e irradiação que advém da mente. Mas hoje eu não consigo descrever para vocês como que funciona tudo isso. Principalmente na questão da luz do sol, eu não consigo descrever para vocês. Porque embora eu esteja fora do corpo físico, embora eu esteja desencarnado, embora a minha consciência esteja já de uma certa forma dilatada diante de tudo que eu vejo, eu ainda não consigo discernir ponto a ponto para vocês com o conhecimento que eu tenho hoje. Então, que hoje eu posso dizer para vocês que a forma de plasmar, a formação de tudo advém de irradiações de corpúsculos que vêm da mente. E da mente de quem? Lá daqueles arquitetos que a gente viu lá na frente, né? Os arquitetos maiores dessa inteligência maior que muitas das vezes foge aí do nosso alcance. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas que são controladamente reduzida às áreas espaciais intratômicas sem perda de movimento para que se transformem na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao seu desenvolvimento. Então aqui ele vem nos dizendo, né, que tudo parte de um átomo e que a partir do átomo e do que há dentro do átomo, quando ele fala intraatômicas, né, dentro do átomo, né, então aquela questão, tudo parte dali. E a partir dali, a partir dessa inteligência, usando esse átomo, é que tudo então vai se formando. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico, pelo qual se transmutam, né, se desfazem em astros cadaverizados, mortos, né? E ele está dizendo o seguinte aqui: tudo na Terra, tudo na galáxia, tudo aonde foi plasmado e construído, um dia, ele fala que vive por longas eras, pode viver por longas eras, né? Mas um dia, ela pode o quê? Se desfazer. Ela se desfaz e vira um astro cadavérico, né? Então, cada lugar existe para uma
finalidade. Essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos que dispõem sobre a desintegração dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo novo acervo corpuscular para a reconstrução das moradias celestes nas quais a obra de Deus se estende e perpetua em sua glória. Glória criativa, né? Então, é aquele negócio. Tudo tem um tempo, vai se desfazer, mas vai se refazer novamente, né? Então, assim como a Terra hoje está nesse movimento de regeneração, não para acabar, mas para se regenerar, para mudar então, né, a sua vibração, existem lugares que se desfazem, mas sofrem ali a união daqueles átomos novamente e formam, né, outros lugares para novos desenvolvimentos. Ele vem agora falar de luz e calor. Os mundos ou campos de desenvolvimento da alma, com as suas diversas faixas de matéria em variada expressão vibratória ao influxo ainda dos tutores espirituais, são acalentados por irradiações luminosas e caloríficas, sem nos referirmos às forças de outras espécies que são arrojadas do espaço cósmico sobre a Terra e o homem, garantindo-lhes a estabilidade e a existência. Temos assim a luz e o calor, que teoricamente classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. São estes que, excitados na íntima estrutura, despendem as ondas eletromagnéticas. Então ele diz para a gente aqui o seguinte, que a luz e o calor, de onde vem essa luz e o calor? E ele fala que é nascida dos átomos supridos de energia, né? Mais uma vez, essa energia vindo de onde? Lá dos arquitetos maiores. Todavia, não obstante tatearmos com relativa segurança as realidades da matéria, definindo a natureza corpuscular do calor e da luz, embora saibamos que outras oscilações eletromagnéticas se associam, se juntam, né, insuspeitadas por nós na vastidão universal, aquém do infravermelho e além do ultravioleta, completamente fora da zona de nossas percepções, confessamos com humildade que não sabemos ainda, principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca a agitação inteligente dos átomos. Então ele está falando o seguinte, olha, eu também não consigo ainda descrever para vocês, eu sei que ela está aquém do infravermelho e além do ultravioleta, mas está fora ainda da minha zona de percepção, da nossa zona de percepção. Principalmente no que se refere à elaboração da luz, qual seja a força que provoca essa agitação inteligente dos átomos. Ele sabe que vem lá dos engenheiros maiores, mas ele não sabe como que eles fazem. Ele sabe que existem esses engenheiros que estão ali harmonizando, co-criando, estabelecendo, sustentando. Mas como de fato essa luz, né? Sabe-se também que existem toda a questão dos átomos, mas ele ainda precisava ir a fundo, né? Para poder saber como era de fato essa elaboração da luz, além desses átomos, mas que no momento ele não saberia precisar, compelindo-os a produzir irradiação capazes de lançar ondas no universo com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, preferindo reconhecer em toda parte, com a obrigação de estudarmos e progredirmos sempre o hálito divino do Criador. Então ele fala, embora hoje a gente não sabe dizer realmente como é elaborada essa fonte, cabe a nós estudar, cabe a nós progredir, para que então a gente possa chegar de fato, né? A gente tem a obrigação, que ele fala, né?
Então, ele fala de quê? Olha lá, mais uma vez. Os encarnados têm muito o que fazer. Olha o que André fala. Eles têm obrigação de estudar para entender todo o universo, tudo que se passa e entender o sopro divino, o sopro do Criador. E ele vem abaixo com a cocriação em plano menor. Então, se nós temos cocriação diante da galáxia, que é uma coisa tão complexa, se existe arquitetos, engenheiros que estão lá de uma certa forma sustentando todos esses planetas, toda essa galáxia onde nós estamos inseridos, existem também as cocriações menores, que estão aonde? Estão dentro de uma parte específica. Enquanto existe uns que estão diante do todo, existe a parte que estão em determinados locais, pedacinhos, né, que vai formar esse todo. Em análogo alicerce, as inteligências humanas que estão conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo do perispírito, né? Em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Então, se existem aqueles que, com a permissão de Deus, está co-criando coisas grandes, existem aqueles que estão aqui junto de nós, é o que ele fala. Está co-criando também entre os encarnados e os desencarnados, né? Então, cada um com a sua importância. Então, toda vez que a gente faz uma prece pedindo para que os espíritos amigos plasmem algo para levar aos nossos entes, quem o fazem? São esses espíritos amigos, são co-criadores que utilizam dessa energia, desse fluido cósmico, desse fluido que tudo rege, assim como o líquido que rege o nosso sangue, que vai levando, né, as vitaminas que a gente precisa dentro do nosso sangue, existe esse fluido, esse fluido cósmico, onde eles usam desse fluido para poder plasmar as pequenas coisas, não que sejam de menores valores. E dentre essas coisas está a humanidade. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal gerado pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismos que valem por aglutinações de durações breve no microcosmo em que estagiam sobre o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macroscósmicas que desafiam a passagem de milênios. Então, ou seja, tudo que está em nossa volta foi cocriado um dia. Tudo que existe em nossa volta existe plasma, existe energia, ainda que seja em ambiente para encarnado ou para desencarnado. E eles falam que até aquilo que é infernal, as regiões mais densas, também foram cocriadas. Ainda que lá seja um lugar temporário, ainda que ali eles estejam estagiando, ou seja, aprendendo algo que precisam aprender. Mas tudo é cocriação. E essa cocriação advém sempre da lei maior, que é Deus. Cabe-nos assinalar, desse modo, que a essência, toda a matéria, é energia tornada visível, e que toda energia originariamente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cuja lei nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então, olha o que ele está dizendo nesse parágrafo, né? Todos nós somos o quê? Ele deixa bem claro. É energia que se torna visível.
Então, nós somos energias visíveis hoje, aqui nesse estado em que nós nos encontramos de encarnados, mas quando a gente desencarna, a gente continua sendo energia, ainda que invisível aos olhos de muitos, né? Mas a gente continua sendo energia. Todos nós somos o quê? Propósitos da nossa, né, criação, do nosso Criador também. E a gente está aqui para quê? Para transformar o mal de nossa autoria, né? E a gente possa chegar, então, no bem, que é o eterno princípio, né? É dele que nós precisamos para poder caminhar. A gente não está aqui para sermos melhores? Para caminhar um pouquinho a cada dia? Compete-nos, pois, a notar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou e com toda a razão que em Deus nos movemos e existimos, né? Então, quem disse isso? Em Deus nos movemos e existimos. Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos, 17 e 28, né? Então, espero assim a gente encerra esse capítulo de hoje, entendendo o seguinte: Deus é a inteligência suprema, está no comando de tudo, mas ele tem os seus co-criadores, menores ou maiores. Tem colaboradores que o ajudam em tudo isso que a gente está vendo. E que nós somos muito pequenos diante de uma imensidão que é o universo. Que nós estamos em uma galáxia, mas que a nossa galáxia é uma cidade pequenininha lá do interior. E aquela cidadezinha lá do interior, nós estamos em pequeninas casas, em singelas casas, mas que existem outras muito maiores ao nosso lado, ao nosso redor. E que se nós aqui estamos, nós somos matéria que se fez visíveis. E nós somos criação de Deus. Nada acima de Deus. Isso nós precisamos entender. Apesar de ter esses co-criadores que ajudam na sustentação, na organização de tudo, essas inteligências também, esses espíritos avançados, né, que estão lá junto de Jesus na classe dos espíritos puros, e lembrando pra gente, Jesus não está sozinho na classe dos espíritos puros, né? Então existem ali co-criadores, cada um fala da forma que quiser, mas ali estão os anjos, estão os arcanjos, estão os Vedas, né? Então, está todos ali numa união de cocriação maior, outros de cocriação menor. Mas, fato é, todos unidos pelo bem, para que tudo funcione da melhor maneira, para que cada qual esteja inserido aonde necessita, para cada um esteja, ainda que em zonas inferiores, ainda que estagiando, mas saiba que todos nós, de uma certa forma, quando encarnados, nós, né, principalmente no nosso caso, tudo aqui é temporário, né? Uns vão passar, algumas outras cidades dentro daquela, né, que nós estamos próximos, umas vão terminar, outras vão se fundir, né? Outras vão se reorganizar, outras vão se restabelecer, mas tudo se transforma, nada se perde, né? Eu espero, apesar do capítulo ser um capítulo às vezes difícil, de difícil compreensão para muitos, mas eu espero que eu possa ter levado para vocês hoje um pouquinho de conhecimento, né? Dentro, né? Não eu, mas um pouquinho do que eu entendi sobre o que André Luiz vem trazendo para nós aqui no capítulo 1, Fluido Cósmico. Alguma dúvida, gente?